Sejam bem-vindos a mais um podcast da Florida Christian University. Como vocês já sabem, estão acostumados, esse é um evento organizado pela FCU e tem como objetivo, como propósito, trazer um conteúdo de qualidade para professores, alunos, para a comunidade de um modo geral. Dessa vez, nossa área é teologia. Eu sou o professor Ney Ladeia, professor da casa, e tenho o privilégio de receber um ilustre convidado para conversarmos um pouco sobre essa área de teologia, os jovens e a teologia, como engajá-los na construção do futuro da igreja. Conosco, o reverendo Augusto Nicodemos, que privilégio recebê-lo. Muito obrigado, professor e pastor. É uma alegria muito grande retornar ao ambiente acadêmico, depois de algum tempo só envolvido na labuta pastoral, mas agora com muita alegria aqui nesse programa com você. Que bom. O Augusto é bastante conhecido, ele tem sua formação, começou ali com bacharel no Recife, Seminário Presbiteriano do Norte, depois fez o seu mestrado na África do Sul, Isso, e em seguida seu doutorado na área de Novo Testamento e interpretação bíblica aqui nos Estados Unidos, na Westminster, e depois o pós-doutorado também em Westminster. Muitos livros escritos, muito conhecido, muito respeitado, muito querido. Muito querido. Obrigado. É um privilégio estar ao seu lado, doutor Augusto, e privilégio poder participar desse podcast juntos, querendo aproveitar e explorar um pouquinho daquilo que o senhor tem para compartilhar conosco. A ideia de nossa caminhada de hoje é pensar um pouco nessa linha fronteiriça entre a parte acadêmica e a parte prática. Isso tem muito a ver com a sua história de vida. O doutor Augusto foi, inclusive, chanceler da Mackenzie, tem toda uma caminhada na área acadêmica também, mas também uma caminhada ministerial. Então, tudo a ver com a nossa proposta de hoje. A ideia é pensar exatamente nessa linha fronteiriça. Eu queria começar justamente por aí. À luz de sua experiência, fale conosco um pouco sobre essa conexão entre o que a gente poderia chamar de ortodoxia e ortopraxia, entre a teologia, que nos parece um tanto etérea, e a vida prática, a aplicação prática da vida. Professor, essa relação, ela existe mesmo nas pessoas que não estão conscientes. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, o cristianismo é muito complicado, teologia é muito complicado, vamos amar o próximo, vamos fazer o bem. E aí vem a pergunta, não é? O que é que significa amar o próximo? O que é o bem? Ou seja, para você fazer a parte prática, você tem que primeiro ter a teórica, porque toda prática que não é governada, aliás, toda prática é governada por alguma coisa que a pessoa já acredita antes. Então, antigamente se pensava, no período da modernidade, se pensava que a verdade era sempre objetiva, universal e válida para todos, e que dependia só de você usar os métodos corretos para você encontrá-la, né? Pós-modernidade, ela tem um monte de defeitos e que a gente pode até explorar mais tarde, mas ela serviu para dizer uma coisa que Agostinho já dizia, né? Eu creio, por isso entendo. É que todo mundo tem um conjunto de pressupostos com os quais lê a realidade, quer sejam pressupostos conscientes ou não. Aquilo que foi chamado de Weltanschauung, que significa cosmovisão. Cosmovisão. Se não me engano, foi Kant o primeiro a usar essa expressão. Então, toda vez que você está fazendo alguma coisa, toda vez que você está decidindo alguma coisa, toda vez que você está trabalhando em alguma coisa, você faz isso com base num conjunto de pressupostos daquilo que você crê e que governa e decide a sua ação. Ainda que não esteja consciente disso. Ainda que não esteja consciente. Tem um livro agora, que foi lançado recentemente, embora reflita um material mais tardio, do R.C. Sproul. O título é Somos Todos Teólogos. Porque eu estou pegando teólogo no sentido mais lato do termo, né? Ou seja, todo mundo crê em alguma coisa e essa crença vai determinar a sua prática. Então, já existe essa relação. Então, queiramos ou não. Então, o importante é que nós tenhamos o conjunto de crenças correto.
porque você vai fazer e tomar decisões de acordo com aquilo que você pensa e que você acredita, né? Num nível mais subterrâneo, mas as crenças estão lá influenciando. Então, o que importa para nós, especialmente como cristãos e para o jovem cristão, é ele adquirir um bom conhecimento desses pressupostos, formar uma cosmovisão que possa levá-lo a fazer essa ponte entre... Primeiro, ele tem que tornar também consciente aquilo que ele acredita, isso se faz pelo estudo da teologia, e em seguida ver como isso informa as decisões que ele toma no dia a dia. O mínimo que a gente fizer tem teologia por detrás. Paulo disse, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, conscientemente fazer alguma coisa para a glória de Deus envolve teologia. Porque quem é Deus? O que é a glória dele? O que é que agrada? Então, você tem que saber isso antes para poder você praticar. Então, a relação já existe e é preciso trabalhar nos pressupostos, na visão de mundo, para que você tenha essa ligação de ortodoxia e ortopraxia bem explícita no coração e na mente. Interessante esse detalhe. Algum conceito de Deus existe. Isso. Né? Nem sempre o conceito é o mais adequado, é o mais correto, mas transitar, então, na área ministerial, da prática pastoral, e na área acadêmica, da formação e do estudo da teologia, e fazer com que, de alguma forma, a igreja seja beneficiada por esse processo acadêmico de estudo, de aperfeiçoamento do pensar teológico. Como é que tem sido, na sua experiência, essa transição, essa conexão, melhor dizendo? Eu sempre lutei, por assim dizer, não sei se a palavra certa é lutei, Ney, mas eu sempre vivi num conflito, vou usar essa palavra, interior, entre o professor e o pastor. Porque eu sempre gostei de fazer as duas coisas. Sempre gostei de ministrar a palavra de Deus, pastorear, cuidar de gente, aconselhar, ouvir pessoas. E sempre gostei de estudar, de ler, de pesquisar, produzir, escrever, dar aula. Então, sempre gostei das duas coisas. E para mim foi uma experiência, sempre foi uma experiência muito boa ter essas duas coisas na minha formação, não é? Sempre foi muito bom. Eu senti que as igrejas que eu pastoreei, elas foram beneficiadas pelos meus estudos. E eu senti que os estudos que eu fiz, eles foram abençoados pelo viés de pastor, porque eles não viraram coisa acadêmica, mas sempre os estudos acabaram desembocando na prática. Você pode ver isso dando uma olhada nos meus livros. Eles geralmente, mesmo os mais acadêmicos, eles acabam sempre tendo um viés prático, procurando alcançar a pessoa. Então, essa relação, eu creio que sempre, ela sempre foi muito benéfica para as igrejas onde eu pastoreei e as escolas, colégios e seminários onde eu ministrei dando aulas também, né, como professor. E foi essa minha experiência. Aliás, eu preciso até contar, estava me lembrando aqui de uma experiência que eu tive, professor. Quando eu me converti, me cristão pela graça de Deus, eu logo comecei a pregar. Foi conversão e chamado. E um dia eu queria avançar um pouco mais, estava trabalhando no interior, estava trabalhando lá na praia de Olinda, fundando uma igreja no meio dos pescadores lá, e eu queria trabalhar no interior de Pernambuco, né, com os plantadores de cana da usina Cucaú. Queria plantar uma igreja lá. E aí o meu pastor disse que não faria isso se eu não fosse para o seminário. E eu não queria ir para o seminário. Não queria. Eu não via a conexão nenhuma entre estudar teologia e aquilo que eu já estava fazendo, estava evangelizando, levando pessoas para a igreja. Por que eu precisaria de uma formação teológica, né? Depois de um tempo, eu fui convencido a ir e eu era provavelmente o calouro mais desanimado que você pode imaginar no seminário, né? E tinha um professor de teologia chamado Gerson Gouveia, que ele era muito bom. E eu cheguei para ele, na sala de aula, ele conversando, eu disse, eu não tenho... Aí eu abri o coração para ele, disse, professor, eu estou aqui até contra a minha vontade, mas eu não sei em que é que sua aula de teologia sistemática vai me ajudar. Ele disse, olha, quando você aprender mais sobre Deus, as suas orações serão mais organizadas,
a sua devoção será mais bem informada. E eu percebi isso mesmo. No final daquele semestre, depois de ter pegado a teologia sistemática pela primeira vez, eu orava melhor, eu evangelizava melhor, eu entendia a minha vida melhor. Minha cabeça foi organizada e isso fez um impacto na vida prática, não é? Então, essa relação é muito importante e mais tarde me guiou quando eu entrei na labuta, né, para ser pastor e para ser mestre também. É curioso o modo como, primeiro, esse conceito melhor sistematizado e aprofundado sobre Deus afeta a nossa devoção pessoal e o nosso relacionamento pessoal com Deus, e, numa segunda instância, como isso vai afetar diretamente o nosso ministério, porque a gente naturalmente vai passar isso para as pessoas. Então, é muito interessante perceber por isso que eu quis explorar esse lado aí por sua caminhada. E olha, professor, deixa eu dar um exemplo recente. Eu não sei se você tem essa mesma dificuldade ou se os outros que estão têm. Nosso Deus é trino. Quando eu vou orar, às vezes, aí começa a confusão na minha cabeça. Eu oro a quem? Eu vou orar ao Pai, mas é gostoso falar com o Filho também, e o Espírito Santo está aqui. Então, E algum tempo atrás eu estava voltei a ler teologia, né? Estou lendo um livro agora de teologia, está na cabeceira lá da minha cama, e lá eu me deparei com o conceito de pericorese. Onde está uma pessoa da Trindade, as outras duas estão também. Então, elas ocupam o mesmo lugar no espaço, por assim dizer. Então, não tem como você fazer essa... Não tem crise. Né? Não tem crise. Isso já me ajudou, resolveu o dilema, né? A doutrina da pericorese. Ninguém nunca ouviu falar dessa palavra, né? Mas ela expressa exatamente isso aí. Onde está uma pessoa, as outras duas estão também. Então, isso aí me aliviou, às vezes, essa confusãozinha, né, que o crente às vezes sente. Teologia a serviço da vida prática, né? Isso é interessante, esse exemplo foi excelente, porque existe numa visão mais superficial, existe o risco de você achar que são caminhos diferentes. O caminho da devoção e o caminho da teologia, o caminho do estudo da teologia. Então, perceber como os conceitos teológicos não só se verificam na minha prática de vida, porque eu oro a partir de um conceito que eu tenho de Deus, a partir do modo como eu o vejo, como eu o entendo, mas o modo como o aperfeiçoamento do meu pensar teológico vai influenciar a qualidade da minha vida devocional e, por conseguinte, do meu ministério também. Então, isso é bastante interessante. Por isso que eu achei que sua trajetória contribuiria muito para o nosso pensamento aqui. Muito bem. Dessa forma, como é que o senhor vê hoje o desafio de se fazer teologia e estudar teologia nesse universo tão pragmático? Eu diria que a gente herda lá da visão moderna, aquela percepção mais positivista da vida. Hoje, o mundo já mudou um pouco o seu modo de pensar, mas o pragmatismo continua sendo um traço, uma característica da sociedade de hoje. Então, qual o papel do estudar teologia nesse cenário tão pragmático como a gente vê hoje? O pragmatismo ele está muito mais interessado em resultado do que na teoria. E o pragmatismo vai dizer que o certo é o que funciona, né? O fim justifica os meios. Desde que a gente obtenha resultados, os meios podem ser empregados, quaisquer que sejam eles, né? Então, isso, de fato, domina a sociedade moderna. A sociedade americana é bastante pragmática, não é? E no Brasil também. E nós somos, de fato, desafiados a trazer a palavra de Deus e o Evangelho e uma vida cristã correta nesse mundo, onde as pessoas estranham bastante, né, os princípios que nós esposamos, defendemos, especialmente porque nós dizemos que eles são universais, que eles são válidos e que eles controlam todas as coisas. O pragmatismo, ele pode parecer que é simplesmente uma decisão de você procurar resultados por meio de quaisquer que sejam os meios, sem se importar com princípios, mas na verdade não. Mesmo o pragmatismo, ele tem uma ideologia por detrás.
ele tem um pensamento por detrás. E eu acho que o caminho aqui, especialmente se a gente vai se engajar em termos de polêmica e apologética com pessoas pragmáticas, é fazer aquilo que Francis Schaeffer chamava de tirar o teto. Você tirar o teto da pessoa significa você ir para mais atrás dela, ir para os pressupostos que governam aquilo que ela está dizendo. Por exemplo, o relativismo. O relativismo vai dizer para você, toda verdade é relativa. Em vez de você tomar aquilo at face value, como dizem os americanos, né? Você diz, vamos usar a sua própria definição para escrutinizar o que você está dizendo. Se toda verdade é relativa, então essa declaração também é relativa. E aí você não pode querer que eu aceite isso, porque é relativo. O que é verdade para mim não é para você. A mesma coisa pode ser feita com relação ao pragmatismo, né? Existe uma ideologia por detrás e eu penso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar o pragmatismo, ver qual é o fundamento que ele se utiliza e tirar o teto dos pragmáticos, né, e explicar para eles que isso que eles estão dizendo, isso que eles estão falando, isso que eles estão fazendo, tem sim princípios por detrás. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é mostrar que o cristianismo, ele não é só teoria, porque esse é o problema quando a gente começa a falar de teologia. E dentro do próprio meio evangélico já existe uma aversão, que diz assim, a letra mata e o espírito vivifica, não é? Então, eu creio que num segundo momento, nós temos que demonstrar que a nossa teologia, ela é eminentemente teologia prática. É a serviço do reino para pessoas que têm necessidades concretas. Eu creio que essa impressão foi causada pelo período da pós-reforma, chamado período escolástico, não é? Em que se produziu muitos volumes de teologia e não havia... E logo depois surgem movimentos contrários, como, por exemplo, liderado pelo conde de Zinzendorf, na Morávia, que queria os pietistas, esse é o nome que eu queria, né? O pietismo surge como uma reação ao escolasticismo protestante, que era extremamente frio, doutrinário, teórico e não tinha resultados. Aí vem movimentos como o pietismo, num certo sentido, o movimento pentecostal, ele foi uma reação lá na Rua Azusa, né, 1902, se não estou enganado, 1906, ele é uma reação à estagnação das mainlines, das grandes denominações americanas aqui, e havia uma reação a isso aí, não é? Então, nós temos que mostrar que a teologia, esse tipo de teologia não é a teologia que a gente está pregando. Teologia tem que ser sempre teologia a caminho, teologia do chão da fábrica. Ela tem conceitos, ela é profunda, ela é lógica, mas ela procura chegar lá no coração da pessoa e ajudar a pessoa a tomar decisões e viver aqui nesse mundo. Eu penso que, em segundo lugar, é isso que nós devíamos fazer, né? Primeiro, a desconstrução do pressuposto do pragmatismo. Segundo, mostrar que nós somos práticos. Não somos pragmáticos, né, mas somos práticos, né? E terceiro, nunca negociar, em nome de tentar alcançar a nossa geração, nunca negociar os princípios fundamentais. Ou seja, o homem continua, pragmático ou não, carecendo da redenção, do perdão de pecados, de justificação. E nós não precisamos ter medo de pregar isso aí e pregar com convicção, afirmar que que essa verdade é uma verdade absoluta e ela é universal, ela vale em todo lugar. E a gente vai descobrir que essas pessoas pragmáticas, elas acabam, no fundo, sentindo desejo de entender o porquê estão fazendo as coisas, não é? Eu preciso de resultados, mas por quê? Que resultados, né? Qual o verdadeiro sentido que isso vai trazer para mim? Então, as pessoas têm perguntas que o pragmatismo bruto ele não vai atender. Então, sempre vai ter lugar para você chegar e trazer a explicação. Criação, queda, redenção, o plano de Deus, conforme a palavra de Deus ensina. Se a gente pregar o evangelho puro, a gente acaba alcançando essa geração. São essas três coisas que me vêm à cabeça aí de sopetão.
Deixe-me explorar um pouco a sua expertise. O bom de um entrevistado como esse é que a gente não precisa combinar a pergunta, né? A gente pode falar à vontade e explorar o que ele tem para dizer. Pode ser que eu não tenha a resposta. Mas deixa eu abrir aqui um assunto que provavelmente vamos ter, vai estender para o próximo bloco, mas pensando um pouquinho nessa área de interpretação bíblica, na área de hermenêutica. Existe um movimento nessa caminhada já do modernismo para o pós-modernismo, rumo, por exemplo, àquela hermenêutica do reader response, aquela ideia da influência do leitor sobre o conteúdo e o significado da mensagem. Isso. Ou seja, como é que a gente poderia, nesse processo, num cenário de pessoas que têm essa tendência a ver a coisa de forma pragmática, voltar às Escrituras e fazê-lo com fidelidade ao texto e com relevância para o ouvinte, nessa área de interpretação bíblica especificamente. O desafio de voltar ao texto, porque, na verdade, a prática cristã e a revelação bíblica caminham lado a lado. Nossa teologia é baseada na revelação. Então, nossa teologia, a teologia cristã, tem como material de trabalho a revelação. Então, fale um pouquinho sobre esse processo de interpretação bíblica com esses dois elementos. Tá? O cuidado com a fidelidade ao texto, o cuidado com a relevância para um cenário que é tantos séculos posterior ao nascimento do texto bíblico. Essa pergunta, como você disse, é capaz dela ficar para o próximo bloco. Vai se estender. Bom, eu creio que a primeira coisa que a gente precisa dizer aí é que há um sentido em que essas novas hermenêuticas, entre elas a reader response, elas estão corretas, que é a participação do leitor na produção, não é na produção do sentido, mas na produção do significado. Porque, como eu disse antes, não tem como fugir ao fato de que nós lemos e interpretamos à luz dos nossos pressupostos, que a gente chama de cosmovisão, que foi a sacada de Kant, quando ele queria colocar o cristianismo e a fé cristã num andar onde a crítica não pudesse atingir, né? Mas acabou fazendo uma separação que, no final, é prejudicial para nós. Então, em que sentido eles estão corretos? Eu já citei aquela frase de Agostinho, creio, por isso eu entendo. Saulo de Tarso estava convencido de que estava fazendo a vontade de Deus, ele era um judeu convicto, a caminho de Damasco para colocar em prática aquilo que ele cria, que Jesus era um falso profeta e que eliminar os cristãos era a melhor coisa que ele podia fazer. Cristo aparece para ele e ele tem aquela experiência, ele creu que Jesus era o Cristo. A partir daí é que ele teve que fazer uma rearrumação na cabeça dele. Primeiro, partindo da fé, ele estruturou toda a sua teologia, ele passou a ler as Escrituras, eu vou pegar um mote que você deu, ele passou a ler as Escrituras à luz daquela experiência que ele teve com Cristo. E é a partir daí que ele verifica que a pregação dos apóstolos antes dele é verdadeira, enfim, está toda a narrativa aí. Então, nós sempre cremos nisso, sempre dissemos que primeiro vem o crer, a experiência com Deus, e depois é que você vai colocar em ordem, você vai entender uma série de coisas, não é? Primeiro Deus nos regenera e nos ilumina, e a partir daí a gente, com os olhos abertos, começa a ver o mundo a partir de uma outra realidade, não é? Então, essa experiência é uma experiência que nós temos que entender. Segunda coisa, primeiro ponto é esse, que nós temos que ver o que há de bom nesse movimento, tá? E o que tem de bom nisso é, eles descobriram, nós já dizíamos isso em Agostinho, mas eles perceberam isso, de que a importância dos pressupostos na interpretação. Em segundo lugar, a gente tem que fazer uma diferença que eu acho que vai ajudá-los a entender que nós não somos pessoas bitoladas para o que eles estão dizendo. E quem me ajudou nisso foi meu orientador no doutorado, o Dr. Moisés Silva, né? E ele é um cubano naturalizado americano, sabe tudo sobre tudo. Ele era fantástico. E o Silva, na sala de aula, fez a distinção entre sentido e significado. Ele disse, olha, sentido é aquilo que o texto
é aquilo que o autor quis dizer e que está no texto, que tem, portanto, só um sentido. Ou seja, a sua tarefa como intérprete é procurar responder essa pergunta. O que é que o autor quis dizer aqui? O texto só tem um sentido e o sentido é a intenção dele. Portanto, minha tarefa é descobrir essa intenção. Esse é o papel da exegese, da interpretação. Uma vez que eu descobri, uma vez feita a exegese, agora eu trago a aplicação, o significado. Ele fez a distinção entre as duas coisas, né? O significado é o sentido aplicado à minha vida. Salmo 23 só tem um sentido. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus cuida de mim como um pastor cuida das ovelhas. Só que essa verdade absoluta do texto, ela vai ter diferentes aplicações ou significados em experiências diversas. Quando eu estiver doente, quando eu estiver passando necessidade financeira, quando eu estiver brigando com uma pessoa, meu vizinho, quando eu estiver num litígio ou qualquer outra coisa. Então, são diferentes aplicações do texto, mas o sentido é o mesmo. E tem uma ligação entre as duas coisas. Então, com isso, a gente vai mostrar para essas pessoas que nós não estamos, assim, dizendo... Nós estamos sensíveis para o fato de que o leitor, ele se engaja com o texto. E que cada vez que ele se engaja com o texto vai parecer que tem um sentido diferente. Mas não é o sentido, né? São aplicações do sentido na vida da pessoa. Eu penso que isso aí é extremamente válido. O método que a gente usa, que é o método histórico-gramatical, e que a gente usa desde período da desde a reforma, mas o título vem depois, não é? Seria até anacronismo dizer que os reformadores usavam o método gramático histórico. Ele é mais do período dos puritanos, mas reflete os princípios gerais. Esse princípio ele poderia ser enriquecido com mais esse conhecimento que nós temos depois da reforma, do papel dos pressupostos na percepção do texto, não é? Então, um método gramático aplicativo, gramático, não sei, qualquer outra coisa que possa dizer melhor o que é que a gente procura fazer. Eu não sei se isso responde ou dois detalhes, ficou faltando alguma coisa, só me dizer que ele tenta compensar aqui. Dois detalhes interessantes aí. A inevitável influência da minha experiência desse processo de leitura do texto e o fato de que há a ideia de que é possível respeitar o sentido do texto, embora ele tenha uma riqueza de significados em sua aplicação. Você tem a possibilidade de aplicações a experiências de vida específicas. É isso aí. Eu acho que isso aí está bem interessante. Eu acredito que a gente está na hora de fazer nosso primeiro break. A gente vai voltar daqui a pouco e eu quero retomar exatamente a partir daí. Eu quero trabalhar um pouquinho mais essa questão do lançar-se no texto, porque fazer teologia dentro do cristianismo é justamente buscar a mensagem da revelação e trazê-la para a vida prática daqui. Então, a gente retoma no próximo bloco a partir desse ponto. Até já. Bem, voltamos aqui com o Dr. Augusto Nicodemos, um privilégio poder entrevistar essa sumidade, tanto no terreno da teologia como na área ministerial, um privilégio imenso tê-lo aqui ao meu lado. Obrigado. E um prazer poder explorar um pouco do muito que ele tem para compartilhar com a gente. Queria retomar, então, de onde nós paramos no final do bloco anterior. Estamos pensando sobre esse processo de interpretação, busca lá do sentido, da noema, né, da ideia do sentido do texto, trazer para o presente, para o processo de exegese, a heurística, a proforística, essa parte prática, esses detalhes aí de hermenêutica. Mas eu queria pensar um pouco, então, para concluir aquele raciocínio, nessa caminhada da igreja cristã. Então, foi interessante perceber essa sua leitura de que a experiência pessoal ela acaba influenciando o significado que o sentido do texto ganha na hora que eu faço o estudo e a leitura do texto. Então, só mais algumas considerações sobre esse aspecto. Então, quando a igreja busca esse estudo do texto bíblico, ela precisa considerar esses dois aspectos, aquilo que o Stott fala dos dois mundos, né? Esses dois mundos, trabalhar com o mundo do texto e o mundo do ouvinte. Fala um pouquinho mais sobre isso, doutor. Pois é, isso aí é extremamente importante, né? Tinha uma outra frase de um evangelista muito conhecido, Billy Graham, que dizia que tinha que ter o jornal do dia numa mão e a Bíblia na outra, né? Para poder fazer essa conexão. A gente tem que interpretar não somente a Bíblia, mas o mundo moderno. E quando a gente interpreta o mundo
a gente tem que fazer isso à luz dos princípios da palavra de Deus. Então, eu acredito que o homem moderno, com toda a sua sofisticação, as necessidades dele são exatamente as mesmas do período de Noé, período de Abraão. Ele é um pecador e ele está interessado em fazer guerra, fazer dinheiro e fazer sexo. Então, é a mesma coisa hoje, só que isso é feito tudo pela internet, não é? Mas é a mesma coisa e a necessidade é a mesma. Eu leio o mundo de hoje, é a minha maneira de ler o mundo de hoje, à luz da Escritura. Então, quando eu vejo essas comoções internacionais aí, esse reagrupamento geopolítico da nação, as nações bramando e clamando, eu me lembro do Salmo 2, eu me lembro dos grandes impérios que já subiram no horizonte mundial, como a Babilônia, o Egito, a Síria e o Egito, já falei, e que subiram e passaram. E me lembro do que a palavra de Deus fala a respeito de Cristo, como aquele que vai reger todas as nações e que as nações estão debaixo do poder de Cristo. Então, eu leio de maneira escatológica a realidade a partir da minha interpretação da Escritura. E aí, a minha leitura, ela, como eu sou um amilenista escatologicamente, eu sou meio que pessimista com relação ao futuro da humanidade, né? Eu acredito que é sempre ladeira abaixo, vai ficando cada vez pior. Tem uma sensação de que somos poucos, mas... E que a coisa vai ficando pior, embora para mim não é a ladeira abaixo, não é assim, mas é assim, né? Então tem momentos que a gente pensa que, opa, agora vai dar certo e tudo mais, aí vem a desilusão, e o que nos sempre leva a gente aos pés daquele que é Senhor de tudo e de todos, né? Então, eu creio que nós devemos, a igreja tem que estar pronta para ler o mundo a partir dos pressupostos bíblicos. Muitos cristãos, muita gente se torna cristã ou entra nas igrejas, mas ainda tem a maneira de ler a realidade antiga. Vou dar um exemplo bíblico. A igreja de Corinto. Paulo chega em Corinto. Corinto era uma cidade grega. Os gregos gostavam de filosofia como brasileiros gostam de futebol. Eles exaltavam os seus filósofos prediletos, especialmente os sofistas que iam à praça e com eloquência, com linguagem sofisticada, escolha de palavras chaves e de efeito, eles conseguiam, num primeiro momento, fazer a multidão chorar e, no momento seguinte, fazer a multidão rir. Eles eram muito hábeis com manipulação de palavras e com as emoções e sentimentos das pessoas. Os gregos gostavam disso aí. Os coríntios, muito mais, só perdia para Atenas. Corinto só perdia para Atenas em termos de classificação cultural, né? Paulo chega, prega o evangelho, multidões se convertem, entram na igreja com o mesmo pensamento anterior, porque leva um tempo até você mudar a cosmovisão das pessoas. E aí o que é que eles fizeram? Transmitiram ou transferiram para Paulo, Apolo e Pedro o mesmo sentimento que eles tinham para com os seus filósofos prediletos. E aí começaram a disputar entre si quem era o mais eloquente. Surgiram aqueles partidos lá na igreja de Corinto que você lê nos 4 primeiros capítulos da primeira carta, não é? Uns dizendo eu sou de Paulo, outros sou de Pedro, eu sou de Apolo, baseado em culto à personalidade, baseado em comparação. Ou seja, eles trouxeram para dentro da igreja a maneira de ver antiga, que leva tempo para se converter. Existe a conversão, que é um passo inicial, e a partir daí a santificação, que consiste em você refinar, adaptar, transformar a sua maneira de pensar, Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, até que a gente comece a ter a mente de Cristo, que é a expressão que Paulo usa lá no final do capítulo 2. Tudo isso aí é um processo. Então, eu creio que é isso que a gente tem que fazer, é ajudar os crentes a desenvolver uma visão de mundo. E nós, como pregadores, professores, a igreja, ela tem que ler o mundo a partir de uma mentalidade cristã. Isso vai mudar o que a gente pensa sobre casamento, sobre negócios. Tem muita gente que é crente, mas o negócio dela é como um pagão, né? Como não tem princípio, não tem moral, não tem ética, não tem nada. Então,
a igreja tem que ler o mundo e o que se faz no mundo, no dia a dia, a partir da interpretação da Escritura, da maneira como a gente vê a Escritura. As duas coisas estão ligadas e a gente tem que fazer a leitura correta, primeiro da Bíblia e, em seguida, ler o mundo e os desafios do mundo à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Eu sempre entendi assim, professor, e eu creio que essa é a maneira correta de fazer, não é? A Bíblia está cheia de orientação prática sobre o que fazer no dia a dia, mas nenhuma é sem a orientação teológica anterior. Eu me lembro quando eu estava fazendo um mestrado lá em Potchefstroom, que tinha meu professor de teologia, era um holandês, né? Estava na África do Sul, mas ele era um holandês. E o nome dele era Lamberto Flor, ele já foi para a glória. Ele me abriu os olhos para ver, usando uma teologia bíblica, que o autor é um pré-milenista clássico, mas eu nunca vi tão bom, que é o George Elton Ladd. Uhum. A teologia dele é muito boa. Uhum. Ele diz que todo imperativo bíblico é precedido do indicativo. Primeiro, Paulo diz, e em cima explica, ele coloca a teologia, e em seguida vem um imperativo, sempre iniciado como, portanto, pois. Paulo é cheio dessas conjunções que indicam conclusões depois de um enunciado teológico. E isso aí foi, assim, abrir os meus olhos, inclusive, para a vida prática. Para cada coisa que a Bíblia manda eu fazer, ela dá uma explicação, porque Deus nos fez dessa forma. Nós precisamos entender e para que possamos obedecer melhor. É isso. Essa atualidade, essa aplicabilidade e esse fundamento de tudo que a Bíblia ensina é simplesmente extraordinário. Realmente é fantástico. Pensando um pouquinho agora no cenário que tem se chamado de cenário pós-moderno, a gente poderia aqui explorar várias características. Eu queria mencionar duas coisas que eu acho que a gente poderia refletir sobre elas. Uma delas é o fenômeno do relativismo, né, que vem aí pelo caminho da linguagem, né, via desconstrucionismo, etc., mas desemboca na ética. Então, não vem só no pensamento, mas não só nos conceitos, mas na ética. Eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão do relativismo. Então, como fazer teologia cristã num cenário tão relativista como nós temos hoje. E um outro que eu vou explorar posteriormente, que talvez seja também um rebatimento disso, é a superficialidade teológica da igreja cristã nesse cenário pós-moderno. Então, eu queria, e eu sei que o senhor tem muita coisa a falar sobre isso, então vamos caminhar um pouquinho nisso aí? Vamos começar com o relativismo. O relativismo, ele sempre existiu, mas ele assume o protagonismo na área de interpretação e, posteriormente, da ética também, com a desilusão dos teólogos, dos filósofos, dos fazedores de opinião, com as ideias do iluminismo e da modernidade. Apesar dos erros cometidos por eles, por exemplo, pensar que a razão desassistida de Deus poderia alcançar a verdade, eles pelo menos criam que a verdade podia ser alcançada. Eles criam que a verdade era objetiva e que, se você tivesse a metodologia correta, você alcançaria a verdade, você descobriria o sentido de todas as coisas. Inclusive, um dos livros mais conhecidos do Gadamer é exatamente Wahrheit und Verdade e Método, Wahrheit und Methode, não é? Que foi traduzido como Verdade e Método, onde ele pega essas duas colunas do pensamento da modernidade e destrói. Né? Não existe. Por que é que, dado 300 anos de domínio do iluminismo nas universidades e no pensamento dos filósofos, não se chegou a uma conclusão? Porque você vai ver que cada filósofo, cada teórico desse período tem uma ideia diferente. E a resposta é porque eles estavam procurando uma coisa que não existe. Eles estavam procurando a verdade e a verdade não existe. A verdade é relativa, é por isso que não se chegou a conclusão nenhuma. E aí, então, entra a ideia do relativismo, que a verdade, portanto, ela é relativa, ela é uma construção social,
ela nasce da interação do leitor ou das pessoas com o mundo ao seu redor. Aí é quando Gadamer vem com aquela famosa tese da fusão dos dois horizontes, né? O sentido acontece quando o horizonte do leitor se funde com o horizonte do texto, né? E aí produz a verdade. Então, a cada nova leitura, você tem uma nova interpretação. Então, essa ideia relativista já deu vazão ao surgimento de hermenêuticas como aquelas que você já mencionou, a reader response. E, no sentido, eles dizem, isso aí foi muito bom, porque aquelas vozes que foram caladas por quem dominava a sociedade, elas agora, se a verdade é relativa, significa que nenhuma interpretação é melhor do que outra. Então, todas elas têm que ser aceitas. Então, a interpretação feminista, a interpretação que é orientada pelo gênero, a interpretação do pobre, né, que a teologia da libertação, ela nasce exatamente com base nisso aí. Então, todas essas teologias, elas agora sobem, né? Elas emergem e agora estão validadas. Por quê? Porque a verdade é relativa, toda a interpretação é resultado de eu ler a realidade, ler o texto a partir da minha perspectiva. Por exemplo, teologia da libertação, ela é o fruto do pobre lendo a Bíblia. Quando o pobre lê a Bíblia, Jesus se torna o libertador da condição dele, não do pecado. O pecado maior é a opressão social. Exemplo aí, Jesus Cristo, o libertador do Leonardo Boff, né, que é um clássico disso aí, né, das novas hermenêuticas empregadas na releitura do texto bíblico. O Êxodo passa a simbolizar a libertação da injustiça, do pobre, e enfim, né? Claro, a gente tem que combater a pobreza, mas isso aí, nós não podemos reduzir o cristianismo a isso, né? Esse reducionismo que é o grande problema. É o grande problema. Então, o relativismo deu surgimento a todas essas chamadas teologias das minorias, né? Porque antes estavam oprimidas, agora elas têm direito de falar e tudo mais. E, para mim, o desafio de falar a esse mundo relativista é maior do que... Porque no período moderno, né, quando eu interajo com os liberais daquela época, todos mortos, os livros deles, né, já faz 100 e poucos anos, né, Bultmann já morreu. Então, quando você interage, você pelo menos sabe o que é que um liberal está dizendo, o que é que ele acredita, e você pode... Mas hoje em dia é fluido, né? Tudo isso é fluido, é tudo relativo, você não sabe nem por onde pegar para começar a falar. O Carson, o Don Carson, ele escreveu um artigo muito interessante sobre pregação no mundo pós-moderno, e uma das coisas que ele diz lá é que a gente não precisa ficar com medo ou com receio, porque o coração do homem clama por certezas, ele precisa de âncoras, ele precisa de referenciais. E se você prega a verdade como ela nesse mundo relativo, vai encontrar ouvidos atentos e querendo definições, porque é assim que a gente foi feito. Nós fomos feitos teorreferentes, ou seja, crendo ou não em Deus, Deus é o nosso referencial. Ninguém nasce ateu, ateísmo é uma decisão posterior. Então, há o sentimento de Deus no coração da pessoa e todo mundo é religioso, mesmo que se diga ateu. Então, sempre vai ter lugar para pregação objetiva, clara, direta, ousada, firme, segura da palavra de Deus. Defender a tese de que não há referenciais não nos faz capazes de viver sem eles. Né? Não é? Nós continuamos precisando. Eles continuam precisando de referencial. E mesmo quando eles rejeitam o referencial que é posto pela Bíblia, pelo cristianismo, eles constroem seus próprios referenciais. E acabam vazios, né? Porque não tem nada dentro de nós que possa realmente satisfazer isso aí. Tem que ser fora de nós. E é Deus, né? Há um texto extraordinário do Batista Monli, naquele livro Antropologia Teológica, e ele tem um capítulo sobre o sentido metafísico do homem. Ele fala sobre esse fenômeno da autotranscendência. Não é? Ele passeia pelas possíveis respostas apresentadas ao longo da história para essa busca
essa necessidade referencial, e ele faz isso de forma extraordinária. Não, ele é muito bom, muito bom. Tem um outro obra, professor, só para ajudar aí os nossos ouvintes aí, tem uma outra obra nesse sentido também, que é O Universo ao Lado, que é uma análise de todas essas cosmovisões, inclusive da pós-modernidade, sobre as questões existenciais. Então, eu recomendo para quem, além do livro do Batista Mondini, não é? Eu recomendo que o Mondini também... é meio que antes da pós-modernidade. Ele é antes da pós-modernidade. Mais atual. Esse aqui, ele trata, se não me engano, esqueço o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Sire, S-I-R-E, O Universo ao Lado, que é extraordinário. É um dos melhores livros sobre cosmovisão, comparação das visões que historicamente o homem teve para poder entender a realidade e as questões existenciais ou metafísicas. Muito bom. Só caminhando um pouquinho mais nesse mesmo raciocínio, essa visão relativista acaba gerando efeito e impacto no terreno ético. Sim. Como é que acontece isso? É porque é aquilo que eu falei, não é? A ética é o conjunto de convicções que nós temos pelas quais nós tomamos decisões. Então, há uma ligação que não pode ser separada, não pode ser desfeita, inseparável, entre aquilo que eu creio e aquilo que eu pratico. Tudo que eu faço é governado por uma crença, consciente ou não. Consciente ou não. Então, uma vez que a mente ela se torna relativista, uma vez que o meu pensamento é relativista, isso vai se espelhar nas decisões do dia a dia. Então, a moralidade ela é afetada diretamente, não é? Diretamente. O que é certo para mim não é certo necessariamente para você e vice-versa. Você está dizendo que eu estou errado, mas isso é o seu ponto de vista. O meu é que eu estou certo, não é? E minha opinião vale tanto quanto a sua, né? Porque tudo é relativo. Agora, são duas coisas a respeito disso. Primeiro, o homem não consegue sobreviver com isso. Vamos supor, o sujeito é empregado. Bom, o sujeito é empregado, quando chega no final do mês, ele vai receber o salário dele, recebeu metade. Aí vai falar com o patrão, aí dizer, patrão, nós não combinamos X, por que eu recebi X dividido por 2? Não, isso aí foi interpretação sua. Né? Na hora ele abandona o relativismo. Né? Imagine, a gente precisa de farol de trânsito. Não dá para ser relativo. Então, o dia a dia do ser humano é impossível de ser... A sociedade tem que ser governada por princípios fundamentais, universais, válidos, para que possa funcionar, para que países façam negócio um com o outro, para que haja diplomacia, relações internacionais. Mesmo no dia a dia, numa grande cidade ou numa tribo, precisa ter verdades absolutas que todo mundo abraça. Então, o relativismo é absurdo, né, na prática. Eu costumo ilustrar isso com a lei da gravidade, né? Assim. Eu posso até não gostar dela, posso levantar a bandeira contra ela, isso aí, exatamente isso aí. Ela vai continuar valendo. E o segundo ponto, eu já mencionei antes, é que se autodestrói a frase, né? Se toda verdade é relativa, a frase também é. Também é. Se autodestrói. Caminhando um pouquinho mais aí, já pensando no que a gente vai chegar no bloco seguinte, a gente vai pensar um pouco mais na situação prática da igreja. Sim. A gente tem constatado, e o senhor tem escrito sobre isso, inclusive, existe um processo de superficialidade na fenomenologia religiosa cristã. Sim. Nesses últimos tempos. Qual a sua percepção dessa situação? Quais as suas preocupações em relação a isso? Eu creio que o motivo... Primeiro, existe. É claro, é evidente. É só você ir para a internet, você escutar algumas pregações ou ler alguma literatura publicada por determinados grupos, você vai ver a superficialidade, que é resultado de, obviamente, falta de estudo, falta de pesquisa, falta de gastar tempo. E eu creio que nós podemos identificar algumas razões para isso aí. A primeira delas, e aqui eu estou começando bonzinho, né? Estou fazendo papel, vou dar uma interpretação bonzinha. Muitos pastores, e eu penso que é verdadeiro, muitos pastores sinceros, que amam a Deus, eles são pastores de igrejas pequenas e que não podem dar ao pastor a condição de ser pastor de tempo integral. Uhum.
Consequentemente, ele tem que trabalhar. Segunda-feira ele vai para o trabalho, ele limpa a piscina. Então ele vai trabalhar limpando piscina a semana toda. Quando chega no sábado, ele trabalha pela manhã também. O que é que resta para ele? Sábado à noite, para ele preparar um bom sermão para a sua igreja, quando ele consegue, porque ele está morto de cansado com o trabalho. A igreja não tem condição de melhorar a situação dele. Então, ele vai pregar assim, ele vai ensinar a igreja o quê? Não é? A Bíblia é um livro antigo, é um livro escrito em outros idiomas, num contexto diferente. Há um distanciamento que precisa ser vencido com o estudo. Ele não tem tempo para fazer isso. Então, o sermão dele, o ensino dele vai ser superficial e, consequentemente, a igreja não vai ter a instrução que ela precisa. Então, eu creio que essa é uma das razões que não é nem culpa do pastor, né? É a condição em que ele se encontra, ele não estuda, não tem como estudar. Agora, o que me preocupa mais é aqueles que teriam condição de fazer isso e que não fazem, né? Por outras razões. E não fazem por alguns motivos. A influência do movimento pentecostal aqui não pode ser negada, e eu já peço desculpas, eu não quero trazer nenhum constrangimento com os nossos irmãos pentecostais. Mas o pentecostalismo, quando ele começa, ele inicia a partir da convicção que Deus está dando um período similar ao dia de Pentecostes. Deus é o segundo grande Pentecostes que está acontecendo na história da igreja e que, portanto, com o Espírito Santo presente, nós não precisamos tanto nos dedicar ao ensino da teologia. Deixa eu dar um exemplo. Quando a Agnes, se não me engano, Osborne, o nome dela, foi a moça com quem houve a primeira experiência, né, do Fox Parham, lá em 1902, na Rua Azusa, que ela começou a falar em línguas. Então, a primeira explicação que se deu para as línguas que estavam sendo faladas por ela é que eram idiomas, que era chinês. E aí, então, veio a declaração de que, a partir dali, os missionários não precisavam mais estudar idiomas das nações para onde iam, porque o Espírito Santo, se ele tivesse o dom de línguas, ele poderia se comunicar. Não demorou muito para eles perceberem que não era verdade. E aí, em vez de reexaminar a experiência para ver se era realmente o dom de línguas, segundo a Bíblia, preferiram mudar a conceituação. E aí foi quando disseram que não, o dom de línguas não é idiomas humanos, mas é um idioma estático, é alguma coisa que se fala, mas que não tem sentido nenhum, não é inteligível em nenhum idioma humano. Língua dos anjos, não é? Língua dos anjos. Então, essa mesma característica do movimento pentecostal para com as línguas se deu com relação ao estudo. O pregador não precisa estudar. Ele vai para a Bíblia, ele vai para a igreja, no púlpito ele sobe, abre o texto e o Espírito Santo vai dar na hora. A aplicação inadequada daquela expressão que você usou no início. A letra mata. A letra, exatamente, né? E aí eles tomaram uma postura negativa com relação ao estudo da teologia e assim por diante. E tem um terceiro elemento que a gente não pode esquecer, que é o movimento de crescimento de igrejas. Uhum. Esse movimento, ele dizia que se você tiver a receita, é como o bolo, fazer a igreja crescer é como um bolo. Se você tiver a receita e o ingrediente certo, você vai fazer o bolo. Então, o crescimento de igreja vai depender, se você tiver o obreiro certo, no lugar certo, no momento exato, e aí a igreja vai dar certo, sempre vai dar certo. E o resultado é que a ênfase passou a ser na metodologia e na busca de resultado. E eles verificaram que se o sermão ele é muito recheado teologicamente, o povo... O que é que eu estou fazendo aqui? O sermão tem que ser raso para poder atender a massa, não é? Atender o... Então, esses três elementos, as condições pastorais, o movimento pentecostal, em parte, e o movimento de crescimento de igreja, eu creio que são os grandes responsáveis pela superficialidade que a gente vê nos dias de hoje, né? Aí no meio tem o famoso a teologia mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica e assim por diante. Falando especificamente da pregação, às vezes confunde-se simplicidade com superficialidade.
Eu acho que, às vezes, o problema é exatamente esse. É isso aí. A pregação precisa ser simples no seu alcance, mas simplicidade não é sinônimo de superficialidade. Perfeitamente. Você pode ser profundamente claro. Isso, perfeito. Profundamente claro. E aí, a gente percebeu que, pegando especificamente o movimento pentecostal histórico, houve uma tentativa de retroceder, tanto é que as igrejas de linha pentecostal históricas começaram a valorizar o estudo teológico, começaram a correr atrás disso mais recentemente, mas ainda assim existe isso. E você tocou no final aí, doutor, nessa questão dessa visão de crescimento de igreja. Uhum. E aí volta para o fenômeno do pragmatismo, da busca de resultados. Esse movimento atual de crescimento de igreja me lembra muito 2 Timóteo 4, aquela ideia do mestre segundo seus próprios desejos, desviar os ouvidos da verdade, se voltar às fábulas, etc. Esse movimento de crescimento de igreja tem muito uma ênfase na satisfação do cliente. Sim. Então, de certa forma, o culto e até a pregação passaram a dar uma atenção muito grande para aquele que assiste, aquele que recebe. E, na sua avaliação, qual o impacto disso no conteúdo da pregação, na teologia do culto? Uhum. Excelente, excelente. Eu vou começar parecendo que eu estou indo na linha contrária, mas não estou. Eu creio que as igrejas devem ser acolhedoras. Elas têm que ser bem acolhedoras. Vou dar o exemplo da igreja em que eu tenho o privilégio de servir, a Igreja Esperança, que é a igreja aqui em Orlando, né? Nós começamos com um café da manhã, o pessoal vem tomar café, e depois que nós temos o culto e a escola dominical, nós temos o almoço comunitário, o pessoal participa. Então, uma das marcas da igreja, e isso é intencional, é ser uma igreja acolhedora. E uma igreja de imigrantes, sobretudo. De imigrantes, sobretudo. Que precisa, né, o contexto imigrante clama por isso, clama por isso. Então, a gente prima pelo acolhimento. Tem pessoal que recebe, depois esse pessoal é visitado, a gente tem todo o cuidado para que eles se sintam realmente em casa. Então, isso aí a gente não pode desprezar. Mas na hora da pregação, ele vai ouvir. Nós não vamos mudar a pregação por conta dele. E, né, por incrível que pareça, a gente prega sobre juízo de Deus, inferno, pecado. Agora mesmo, domingo passado, a minha pregação foi sobre pornografia, impureza sexual, adultério, imoralidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, com aplicações que a gente diz assim, na garganta mesmo, né? Então, quem não gostar da verdade, ele não vai voltar para a igreja. Mas eu desconfio que domingo que vem ela vai estar lotadinha de novo, né? Vai estar lotadinha de novo. Então, não devia comprometer a verdade. O problema da superficialidade é exatamente esse, que ela acaba comprometendo a verdade, que nem sempre é agradável de ser ouvida, né? Nem sempre é agradável de ser ouvido, e pregando aquilo que o povo gosta, diluindo a verdade bíblica que transforma, que salva, que tira realmente o pecador da situação em que ele se encontra. Que é especificamente o que ele precisa. Exatamente. Então, especificamente o que ele precisa. Isso, a gente tem que dar o que ele precisa e que às vezes ele nem sabe o que precisa. Né? Bem, a gente está terminando aqui esse segundo bloco, a gente vai voltar para um terceiro bloco, explorando um pouco mais aquele que seria o tema da nossa proposta, pensar um pouquinho no futuro, na teologia para a juventude, o que fazer hoje diante desse cenário que se avizinha, aquilo que temos adiante de nós. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos para o nosso terceiro e, infelizmente, último bloco desse podcast da Florida Christian University. Tem sido delicioso poder estar aqui ao lado dessa sumidade que é o Dr. Augusto Nicodemos, recebendo, aprendendo, crescendo com ele e tendo a oportunidade de compartilhar com cada um de vocês esse conteúdo que entendo ser riquíssimo, ao mesmo tempo que profundo, bastante prático e bastante aplicável para a nossa vida. Aliás, a ideia é justamente pensar sobre isso, pensar sobre os jovens e a teologia e como engajar os jovens na construção do futuro da igreja. Já caminhamos muito pelas características do cenário atual, do momento do contexto que temos em nosso redor, mas agora vamos olhar um pouquinho para frente. Como é que a gente faz para preparar melhor
essa juventude, essa liderança do amanhã, para que a igreja possa lidar, inclusive, com características desse momento e coisas que estão emergindo. Estamos aí diante da inteligência artificial, que vai produzir grandes mudanças. Então, vamos caminhar nesse bloco por aí. Doutor Augusto, então, começando. De que maneira nós podemos hoje, e eu estou falando aqui com alguém especialista na área acadêmica e na formação de teólogos e de ministros, de que maneira nós podemos preparar essa juventude, do ponto de vista teológico, para o que está por vir? Essa pergunta ela é bem desafiadora mesmo, não é? Eu acredito que nós temos que ensinar. A Bíblia diz que a gente tem que ensinar todo o conselho de Deus, mas não quer dizer que a gente tem que ensiná-los aleatoriamente. A gente deve priorizar aquilo que nós devemos priorizar aquilo que for mais relevante. Tudo é importante, mas algumas coisas são mais relevantes do que outras, devido ao momento que a gente está vivendo. Quando a gente fala em jovens, a primeira coisa que vem à mente é universidade, high school, universidade, e é o funil por onde eles se perdem. Então, quando eu era chanceler da Universidade Mackenzie, isso já faz aí alguns anos, eu tinha estatísticas sobre jovens cristãos que chegavam na universidade e que abandonavam a fé no primeiro ano. E eram assombrosas as estatísticas. O número era grande. O rapaz era firme na sua igreja, estava lá com seu pai, morando lá, e de repente ele saía do interior e vinha estudar lá na Universidade Mackenzie, por conta do nome da universidade e tudo mais. No final do primeiro ano, ele já tinha perdido a fé. E nós estamos falando de uma universidade cristã. Cristã. Né? Imagine as que não são. A proporção é muito maior. Então, e às vezes, quando a universidade, não é que ele perdeu a fé na universidade. A universidade, sair de casa e ir para a universidade foi a chance que ele teve de viver aquilo que ele já sentia no high school. Desde o high school ele já tinha se desconectado emocionalmente do cristianismo e da igreja, mas não tinha, estava com o papai, com a mamãe, estava lá na igreja, ele estava limitado. Estava ali, não podia assumir. Mas na hora que ele sai de casa, vai para a universidade, ali é a oportunidade de ele assumir aquilo que ele já cria desde o high school. Então, eu creio que nós temos que começar cedo, já na escola, lá, e depois, no período universitário, nós temos que preparar os nossos jovens para enfrentar os grandes desafios que ele vai encontrar na universidade. São esses aí que a gente falou. O relativismo ele vai encontrar, as novas hermenêuticas, e como eles vão encontrar, porque hoje quem domina é exatamente Foucault, o Gadamer, Derrida, todo esse pessoal. Marx, né, vai enfrentar o marxismo social, cultural também. Ele vai enfrentar todos esses pensadores e o evolucionismo darwinista, o naturalismo filosófico, ele vai enfrentar tudo isso e ele não tem respostas, porque a igreja não fala sobre isso, o pastor não sabe, não é superficial, está linkando com aquilo que você falou. O pastor é superficial, não entende nada a respeito disso, não é? E ele vai ficar sem resposta. Ele vai procurar na internet, vai ser pior, porque vai encontrar alguém que vai dizer alguma coisa correta, mas tem muita coisa na internet que vai detonar a fé que ele tem. Então, eu creio que a gente tem que começar fazendo o dever de casa, preparando os jovens para a universidade ou no final no final da escola, já no high school e na universidade, para que eles possam vencer essa fase da vida deles. Porque, senão, eles não vão construir futuro nenhum, eles vão se perder, vão abandonar a igreja, É possível fazer isso? Se for universidade cristã, eu creio que sim, porque é possível você dar boa educação geral do ponto de vista cristão. E essa é a minha visão. O papel da universidade, de uma universidade cristã, é ensinar o currículo que tem que ensinar, preparar o jovem para enfrentar a realidade, mas da perspectiva cristã. Mas como é que pode ser isso? Como é que você vai ensinar biologia? Não, você vai ensinar biologia, você vai dizer o status quo, você vai dizer qual é a posição predominante hoje, que naturalmente vai ser o darwinismo, mas aí você entra dizendo, olha, mas existem cientistas que são tão capazes quanto, que são aptos do design inteligente, por enquanto, né? Por exemplo. E aí eu vou dar para ele o contraponto.
né? Então, a gente pode fazer o contraponto na leitura da história, que a leitura da história sempre é marxista, não é? Você pode fazer uma leitura da história que seja cristã, dar os fatos e interpretá-los à luz da palavra de Deus. Então, eu creio que é possível dar o currículo exigido nas universidades a partir de uma perspectiva cristã. Para isso, a gente precisa treinar professores, porque nem todo professor vai saber fazer essa integração, não é? Precisamos treinar professores, precisamos treinar os pastores, né? Fazer eventos. Uma coisa que eu fazia muito na minha igreja era eventos pequenos, mas trazendo professores cristãos para os alunos verem que crer na palavra de Deus, crer no relato da criação, não é burrice, né? Porque se fosse, esses homens não seriam criacionistas ou adeptos do design inteligente, coisa dessa natureza. Então, o desafio é muito grande, Ney, muito grande. E os gigantes que a gente tem que vencer aí são enormes, né? O aluno cristão na sala de aula, ele sofre bullying, discriminação e assim por diante. E aí, muitas vezes, ele prefere abandonar para não se prejudicar. Mas a gente tem que ensinar a teologia visando isso aí, porque é urgente no momento, é urgente. É crente, sim, é crente em Cristo Jesus, agora vamos aprender a boa teologia a respeito da criação, a respeito do ser humano, a respeito da vida, as grandes questões, por que existe tudo em vez de nada e assim por diante. Eu creio que é por aí que começa. Esse jovem que vai ingressar no desafiador cenário da universidade seria esse trabalho preventivo. Feito no seio da própria igreja, em preparação para isso. E quando você pensa agora na formação do teólogo, do líder, daquele que tem formação teológica. Então, a gente entendeu aqui essa primeira parte, que é geral, mas agora especificamente no terreno da teologia. Como preparar melhor os futuros líderes para esse cenário desafiador sobre o qual temos falado aqui? Eu creio que a gente precisa... Tem um lema da reforma que é muito esquecido. Todo mundo lembra dos 5 solas, né? Mas tem um outro lema que é extremamente importante, que surgiu, na verdade, não no período da reforma, mas no período dos puritanos, e, na verdade, no sínodo de Dort, um teólogo chamado Vultius, holandês. Ele, os que queriam mudar a teologia da igreja e estavam argumentando que a igreja reformada está sempre se reformando. E o Vultius veio e complementou dizendo, à luz da palavra de Deus, né? À luz da palavra de Deus. Mas esse argumento de que a igreja reformada está sempre se reformando é o que a gente precisa lembrar. Porque hoje a nossa teologia ela é a mesma em muitos casos, de 50 anos atrás, e o cenário mudou. Então, nós precisamos lembrar que a igreja reformada, esse é o princípio básico da igreja reformada, ela se reforma à luz da palavra de Deus. Ela precisa estar atenta para ver em que é que ela precisa se atualizar sem comprometer os grandes 5 solas, os 5 pontos ou qualquer coisa assim. Então, eu vou dar um exemplo moderno. A igreja presbiteriana, ela tem, me permita dar o exemplo da minha própria denominação, porque aí, pelo menos se eu vou falar mal, eu vou falar mal da minha denominação, né? A igreja presbiteriana, ela seguia pela Confissão de Fé de Westminster, que é do século XVIII, se não me engano, né? Do século XVII. E é extraordinária, mas os tempos mudaram e tem assuntos que não são contemplados por ela. A Fraternidade Reformada Mundial se reuniu há 15 anos atrás, constituiu um comitê, e eu tive o privilégio de fazer parte desse comitê, para escrever uma declaração de fé, não que substituísse a confissão de fé, mas que tratasse de assuntos que ela não trata. Não tratou porque não existia. Por exemplo, a questão do feminismo, a questão de identidade de gênero. Então, todas estas coisas foram abordadas nessa declaração de fé. Se alguém tem interesse em saber, é só entrar lá no site da World Reformed Fellowship e lá procurar Declaration of Faith e vai encontrar, inclusive, em português, traduzido em português. Muito atual, muito bíblica e bem fiel à Constituição das igrejas
de linha reformada. Então, esse é um exemplo do que se pode fazer, não é? Em cima dos ombros desses gigantes que nos deram a base da teologia, a gente construir coisas que eles não puderam, evidentemente, porque não fazia parte da pauta dos seus dias. Então, a gente precisa tratar questões como a inteligência artificial, que hoje está aí para mudar o mundo mesmo, se já não começou a mudar. Precisamos tratar o uso das redes sociais. Eu tive agora recentemente numa mesa redonda na Turquia, um evento que celebrava os 1.300 anos do Credo de Nicéia. E lá, de repente, surgiu essa mesma pergunta: o que é que a gente pode fazer hoje para enfrentar os ensinos e os desafios da igreja? Minha primeira resposta foi rede social. E o pessoal olhou para mim, né? O pessoal olhou para mim, estava lá o Lingo Duncan, estava gente de nome lá, né? E que eu respeito muito, muitíssimo, né? Inclusive amigo, e só para dizer o nível, né, do pessoal que estava lá. E aí eu expliquei, gente, antes de Lutero pregar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, Gutenberg inventou a imprensa. Se não tivesse a imprensa, quando Lutero afixou, estariam afixadas até o dia de hoje lá e não teria saído de lá. O que é que fizeram? Pegaram, imprimiram e panfletaram a Europa toda. E é isso que deu o fogo da Reforma Protestante. As redes sociais estão para um avivamento, um despertamento, uma reforma da igreja hoje, como a imprensa esteve para a reforma do século XVI. Então, e aí eu dei o exemplo da pandemia. Quando teve a pandemia, as igrejas fecharam, quase todas. E a maioria delas não tinha recursos de culto online. Culto online não, porque eu acredito que culto é presencial, mas transmissão do culto, não tinha. E aí o que aconteceu? Muita gente de seitas e grupos cristãos que reconhecidamente não fazem parte do que seria o cristianismo histórico, e que eram proibidos de ir para a televisão, para a internet, não tinha culto na igreja deles, tudo fechado, foram para a internet. O que nós recebemos de gente vindo dessas igrejas e que se converteram ou abriram os olhos durante o período da pandemia é indizível, né? E esse fenômeno não é só aqui, na comunidade brasileira, em Orlando, mas lá no Brasil, onde eu tenho pregado, visitado, em todo lugar que eu vou, em Portugal, o pessoal com quem eu tenho conversado, todos dizem que durante o período da pandemia, todo mundo recorreu para a internet, a tecnologia a serviço do reino, e o resultado foi, eu creio que houve um grande avivamento espiritual no mundo por conta disso aí. A pandemia, no final, com todo respeito a quem perdeu o seu ente querido e sofreu com isso aí, mas pensando dessa perspectiva, houve um bem em termos espirituais. Deus usa as circunstâncias, né? A gente está no cenário aqui acadêmico de uma universidade que tem formação em teologia, que tem essa preocupação em formação em todos os níveis, né? do associate até o pós-doc, e que se propõe exatamente a formar, sejam leigos que desejam se aprofundar na área de teologia, sejam líderes que desejam exercer o ministério. Nesse contexto acadêmico, até por sua experiência também, que ênfases poderiam ser dadas para melhor preparar esse líder? Por um lado, esse líder que é líder jovem, tem a ver com essa preparação da juventude, mas que também vai liderar essas novas gerações aí pela frente. Eu creio que o currículo ele precisa ser adaptado e algumas disciplinas eles precisam ser criadas para poder atender a essa demanda, não é? De forma que o jovem que faz o curso de teologia, ele saia habilitado, pelo menos inteirado do que é que ele tem que fazer, o que é que ele vai encontrar pela frente. Então, já mencionamos a questão da inteligência artificial, o uso da tecnologia, né? Não vai ser fácil encontrar professor que reúna o que é necessário para isso. Mas tem. Eu me lembro que uma vez eu convidei, quando eu era chanceler da universidade, eu trouxe um senador holandês que era especialista em tecnologia. Foi o primeiro livro sobre tecnologia que eu li a partir de uma perspectiva teológica.
extraordinário, extraordinário. Está traduzido em português. Depois eu vou lhe passar, eu vou achar e vou lhe passar, tá certo? Mas o autor, ele é um senador era um senador da Holanda, mas especialista nessa área de tecnologia. Ele veio para a Universidade de Mackenzie, nós reunimos todos os professores, ele deu um curso sobre tecnologia a partir da perspectiva cristã. E foi uma coisa que abriu os meus olhos. Então, nós precisamos ter professores assim, que dominem tenham conhecimento da área de tecnologia, porque é o grande desafio hoje, não é? O grande desafio hoje. E, naturalmente, as coisas, talvez uma disciplina voltada toda para essa questão do relativismo, né, que você já mencionou, e que vai atingir os grandes questionamentos de hoje, identidade de gênero, por exemplo, essa questão da relação da ciência com a fé, que pega muito, né? Isso aí é extremamente importante. A questão política, por incrível que pareça, né? Eu creio que a nossa juventude, os nossos pastores estão meio que perdidos nisso aí, pensando lá na situação do Brasil. Aqui talvez é um pouco menos, né? Porque a integração é um pouco maior aqui nos Estados Unidos. Mas é preciso também nessa área de política. Tem um livro de Wayne Grudem, extraordinário, né, tratando dessa área aí, que poderia servir de livro-texto e assim por diante. Então, essa área de política, tecnologia, de sexualidade ou de identidade, né, quem eu sou, isso aí precisa de disciplinas, precisa ser refletido no currículo, porque são as questões que ele vai enfrentar no dia a dia, ou se ele vai ser pastor ou não, ele vai enfrentar isso aí. Gente que vai querer conversar com ele e dizer, olha, eu estou com um problema aqui, não é? Eu não sei quem eu sou, eu preciso ter certeza da minha identidade genérica e tudo mais. Como é que o pastor vai lidar com uma situação como essa se ele não entender as raízes do problema, não é? Então, acho que precisa haver uma atualização do currículo. Um último exemplo, e esse ponto eu dou por encerrado. Graças a Deus, a gente tem visto na Igreja Esperança, em Orlando, um crescimento grande de pessoas que nos procuram e querem fazer parte da igreja e tudo mais. E nós precisamos de obreiros. Só que o obreiro, para trabalhar nesse contexto, não é fácil de achar. Ele tem que ser um brasileiro, tem que falar português, ele tem que ter teologia, e ele precisa entender como é que funciona o mundo do imigrante, que não é todo mundo que entende, né, como é que funciona. Então, onde é que a gente vai encontrar esse obreiro? Dificilmente os seminários americanos eles vão produzir o obreiro que vai ser aquilo que nós precisamos. Então, o próximo passo a próxima coisa que a gente vai fazer, a próxima etapa é dar um passo na preparação dos nossos próprios obreiros. Talvez num convênio com uma universidade, um seminário teológico, né, aqui nos Estados Unidos, mas com a possibilidade da gente fazer a adaptação do currículo a essa realidade do imigrante. Isso aqui é um exemplo talvez um pouco distante, mas que reflete o mesmo princípio. Se a gente quer preparar jovens, quer preparar professores para o nosso mundo, a gente tem que adaptar a preparação deles à realidade que eles vão encontrar. Senão, nós não vamos ter futuro. Os jovens não vão se perder aí nesse mundão vasto aí, né, e desafiador. A gente acabou trabalhando aqui diversas variáveis que compõem esse mosaico, né? Mas é interessante perceber isso. Nós cremos na atualidade da mensagem, cremos na existência das respostas para esse novo cenário, inclusive para as perguntas novas que surgiram, mas cremos que as respostas também estão lá. E esse processo de formação teológica que consiga dialogar com esse mundo, preservando a fidelidade ao texto, eu acho que é a proposta da teologia para os nossos dias. Eu digo porque aqui no cenário da universidade a gente tem muita essa preocupação em usar essas ferramentas tecnológicas e preparar melhor os professores para usar esses recursos. A universidade tem claramente essa preocupação. Nesse caso aqui especificamente, é uma universidade que lida muito com esse cenário imigrante. Então, daí porque, inclusive, o oferecimento dos cursos em diferentes línguas para adaptar a isso. Mas é interessante perceber a tese principal, que é a tese de que é possível fazer teologia bíblica, teologia fiel ao texto original, num contexto novo, desafiador,
em que, como foi bem mencionado, as tentativas de solução propostas pela pós-modernidade, em muitos aspectos, fracassam, porque a necessidade de referenciais permanece de pé, e nós cremos que temos a resposta para isso, e o modo como podemos ver esse cenário, por mais desafiador que seja, não como ameaça, mas como oportunidades. Exatamente. As redes sociais são um exemplo muito claro disso. Exatamente. Então, eu acho que houve muita riqueza naquilo que a gente pôde receber hoje aqui. A gente está caminhando já para o final, mas eu queria, então, explorar um pouquinho mais, temos alguns minutinhos ainda, queria explorar um pouquinho mais da expertise do nosso entrevistado. E pensando agora hoje, eu sei que faz parte da visão ministerial, na sua trajetória, você pensa na formação acadêmica, e você lidou não só com formação acadêmica de teólogo, mas formação acadêmica de jovens no ambiente universitário. Você tem a sua formação, especificamente e principalmente na área bíblico-teológica, mas está nessa fase de exercer o ministério pastoral, alcançando pessoas, continua alcançando pessoas para Cristo, continua nesse ministério que, para nós, que somos ocasionados, vai ser sempre prioridade, mas também nessa preocupação com o legado para as futuras gerações. Então, qual a sua expectativa para a igreja do amanhã? Eu sei que a tendência nossa é pensar primeiro na igreja do Brasil como brasileiros que somos, mas considerando agora o cenário de imigração, você pode até transitar nesses dois cenários, mas qual a sua expectativa em relação à igreja do amanhã, tanto no cenário brasileiro, evangélico brasileiro, quanto no cenário da imigração? Ney, deixa eu falar sobre o cenário da imigração. Certo. E se sobrar um tempinho, a gente fala lá do brasileiro. Eu vou começar contando uma experiência que eu tive, que, assim, eu não esperava e que foi alguma coisa que realmente mexeu muito comigo. Quando eu vim para cá, quando eu fui convidado pelo pastor Samuel Vitalino, que é o pastor sênior, né, da igreja de Orlando, eu estava com 69 anos, muito bem na primeira igreja presbiteriana do Recife, que foi uma igreja onde eu fui pastor durante muitos anos. Aquele era o meu terceiro pastorado lá. Quase foi meu vizinho lá, mas estava bem pertinho ali, né? E quando veio o convite, eu resolvi aceitar como sendo a última etapa da minha vida, né, por assim dizer, né, querendo terminar com isso aí. Tudo está debaixo do decreto de Deus. E nós chegamos e a igreja onde eu fui trabalhar, a igreja do pastor Samuel, que foi plantada por ele, é uma igreja em franco crescimento. E isso já era do conhecimento ali, do conhecimento aqui do meio mais reformado, né, do que estava acontecendo. Quem me convida para um almoço é o Burke Parsons, que foi o co-pastor de R.C. Sproul, lá na St. Andrews Cathedral, né, na igreja de St. Andrews. Ele me convida para almoçar com ele. O Sproul morreu e ele assumiu o púlpito do Sproul, né, e foi nessa condição que ele me chamou. E eu fiquei muito honrado, né, já pensou, o R.C. Sproul é um grande nome aqui, não é? E lá, conversando, ele disse, olha, eu chamei você para almoçar, dizer que nós estamos muito satisfeitos com sua vinda, e eu queria dizer que nós estamos muito alegres, porque a nossa expectativa é que a igreja americana, que está muito carente, porque ela está no período de diminuição, ela seja enriquecida e avivada pelo que está acontecendo no meio dos imigrantes, né? Que se um dia nós fomos até vocês, agora vocês estão vindo para nós. Essa é uma leitura interessante. Não é? Está acontecendo isso. Mas foi a leitura lá do Burke Parsons, né? E eu saí com aquilo na cabeça, e nunca esqueci disso aí. Mas a visão que eu tenho do futuro da igreja imigrante é que ela não somente alcance os imigrantes brasileiros, que carecem muito, muito, muito mesmo do evangelho, mas que possa ser uma bênção para a igreja americana e para os americanos em geral. A nossa igreja lá ainda é uma igreja relativamente pequena, né? Nós estamos aí na faixa de 600 pessoas, 600, 700 pessoas aí, contando as nossas plantações, mas nós já temos americanos lá.
que vão participar do culto, a gente fornece a tradução e eles participam do culto lá. Então, no futuro, eu vejo, né, eu gostaria de imaginar que a igreja brasileira, vou dizer assim, a igreja de fala portuguesa, no meio dos imigrantes brasileiros de fala portuguesa, ela acabe crescendo e transbordando para esse país que nos acolhe e que tem sido generoso conosco em todos os sentidos, né? Então, eu vejo nesse sentido aí. Essa é a projeção que eu tenho para cá. No Brasil, o cenário é mais complexo, né? O cenário brasileiro é muito mais complexo. Eu gostaria de ver uma igreja mais dissociada da política, que tivesse uma agenda mais bíblica, voltada para missões, pregação do verdadeiro evangelho. Hoje em dia, a influência dos coaches, pregação misturada com psicologia, enfim, embora a gente note que há uma preocupação e um interesse pela boa teologia, né? Mas ainda é um movimento muito pequeno, né? Eu, sinceramente, eu tenho mais esperanças assim do que está acontecendo aqui do que está acontecendo no Brasil, sem perder a esperança na igreja da minha pátria, né? Que sempre vou amar mesmo. Muito interessante ver essa leitura, do Augusto, porque realmente é o que a gente tem experimentado. Estou aqui na América há 8 anos, trabalhei a maior parte do tempo inicialmente no cenário nacional, de forma itinerante, e comecei a ver essa realidade. Hoje, localmente, pastoreando ali no sul da Flórida, é possível perceber isso. O potencial da igreja imigrante, inclusive no alcance de outras nações, é muito interessante. Hoje, a gente já pode, acho que muito do fenômeno, por exemplo, no meio batista, de crescimento da Southern Baptist Convention, se vê num cenário de igrejas étnicas. É interessante perceber isso. Então, a gente está vindo agora de uma Assembleia da Convenção Batista da Flórida, onde você tinha mais de 200 plantadores de igrejas sendo apresentados, e só na Flórida, a grande maioria deles plantadores de igrejas étnicas. Então, esse fenômeno já está acontecendo realmente aqui, e é interessante perceber esse cenário otimista. Inclusive, é curioso perceber que da parte das igrejas americanas já há essa leitura. Sim. Como você percebeu, como você ouviu. E é interessante notar isso. E, claro, preocupações também com o nosso Brasil e esse cenário aí. A gente está chegando perto do final, chegando ao final do nosso podcast. Muito interessante poder estar aqui ao lado do Dr. Augusto Nicodemos, falar um pouquinho sobre a vivência dele na área acadêmica, a formação dele, mas também a experiência agora na igreja local, aqui em Orlando. E eu queria passar a palavra para as considerações finais aí, para a gente concluir nosso podcast de hoje. Bom, primeiro, agradecer de coração, né, a oportunidade de estar aqui. Segundo, o fato de estar num ambiente acadêmico aqui na universidade, e uma universidade cristã, me evoca as memórias do tempo lá na Universidade Mackenzie, né? Foram 10 anos como chanceler da universidade, mais uns 5 anos como diretor do Centro de Pós-Graduação em Teologia, e mais alguns anos como professor. E me deu saudade lá daquele tempo. E eu tive a oportunidade de ver muitos dos meus alunos saírem e fazerem a diferença para onde eles foram, né? Isso me dá uma alegria muito grande. Embora também, como pastor, eu vi isso aí, né? Um dos meus primeiros trabalhos como pastor foi plantação de uma igreja num bairro chamado Ouro Preto, na cidade de Olinda, né? Que é próxima lá a Recife, né? E é uma igreja humilde, mas de onde saíram cerca de 15 pastores, alguns dos quais, inclusive, missionário para a Índia. 15 pastores, inclusive o pastor da primeira igreja presbiteriana do Recife, onde eu estava como co-pastor, se converteu comigo lá, não é? E hoje ele era meu chefe, né, por assim dizer, né? Então, são experiências maravilhosas. E o mundo da teologia, ele não me deixou, pelo menos até onde eu vejo, não fez de mim um recluso ou uma pessoa isolada do mundo e da sua realidade, né? Não. Eu gosto de tecnologia, eu uso inteligência artificial, eu ando de motocicleta, eu fundei um grupo de motociclistas lá na igreja de Orlando, chamado Wings of Faith. Saio para passear, gosto da realidade desse mundo, assisto séries na televisão. Então,
essa ideia que o pessoal tem de que um teólogo, né, um cara que está lá no gabinete, com os livros tudo cheio de poeira e teia de aranha, ele está lá. Isso aí é uma caricatura, né? Uma caricatura. A teologia, o estudo da teologia me fez feliz, me deu respostas, organizou minha cabeça e me deu a oportunidade de transmitir aquilo que eu creio de uma maneira coesa e lógica para as pessoas, né? Então, é isso que eu diria. O estudo da teologia é importante. E saber que tem aqui na Flórida uma universidade cristã, isso aí enche meu coração de alegria. Porque o meio acadêmico hoje está totalmente minado, aparelhado por ideias ideológicas, pensamentos ideológicos, né, contrários à palavra de Deus. Então, encontrar uma universidade cristã, como a FCU, é realmente alguma coisa que alegra o nosso coração. Parabéns e muito obrigado aí pelo convite. Conta comigo sempre que precisar. Obrigado, doutor Augusto. Obrigado a você por acompanhar esse podcast. Teologia é algo fascinante. Fascinante por mergulhar nesse processo de conhecimento de Deus, fascinante pelo modo como afeta a nossa vida, o nosso caminhar de maneira extremamente rica. Que Deus abençoe sua vida. Gratidão por estar conosco nesse podcast. Que Deus continue a abençoar seu ministério, pastor. Obrigado. Grande abraço. Até outro, né? Até a próxima.